Ok, pessoal. Então vamos para essa reta final. Vamos para os últimos artigos, os dois últimos artigos dos direitos políticos, tá? Só que um deles é pequenininho, o artigo 16, o outro é de suma importância, graças à emenda constitucional 97. 97, isso mesmo. Ora, 95 de 2017, perdoe-me. Ora, senhoras e senhores, vamos para o pequenininho primeiro, vamos enfrentar o artigo 16. E ele diz assim: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Aqui tem uma pegadinha que é clássica. Clássica. Qual é a pegadinha clássica? A pegadinha clássica aqui é: a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor imediato ou só um ano depois? Imediato ou só um ano depois? Entra em vigor imediato. O aluno pensa assim: eita, tem alguma coisa em relação a um ano depois. Eu li, um ano depois. Não, em vigor imediato. Ela entra em vigor, se ela foi publicada hoje, ela entra em vigor hoje. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Entra em vigor hoje, mas não pode ser aplicada. A Justiça Eleitoral já vai ter que se adaptar, porque a lei já está em vigor, mas não será aplicada nas eleições que acontecerem há menos de um ano. Eu lembro que quando a urna eletrônica foi implantada, ela não foi aplicada na eleição seguinte, porque acontecia em menos de um ano. Mas a Justiça Eleitoral já tinha que seguir a lei, já tinha que fabricar as urnas, já tinha que garantir a segurança das urnas, já tinha que garantir como é que se diz? Fabricação, segurança, a distribuição das urnas. Percebe? Enfim, criar tecnologia. A lei já estava em vigor, só não podia ser aplicada nas eleições que acontecessem em menos de um ano. Um ano. Tá certo? Ok? Posso? Então eu posso resumir isso dizendo assim, ó. A lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação. Foi publicada hoje, passa a valer a partir de hoje. Toma cuidado com isso. Só que ela só será aplicada nas eleições que ocorrerem após um ano após a sua publicação, um ano após a sua entrada em vigor. Simples desse jeito. Toma cuidado com essa pegadinha, por favor. Ok? E o 17? O 17. Bom, o 17, senhoras e senhores, esse agora é o artigo da moda. Esse é o artigo a bola da vez. Por quê? Porque sofreu uma emenda no ano passado. E aí, como assim, Nelson? Como assim, Nelson? O artigo 17, esse caput e os incisos não sofreram alteração nenhuma. A gente vai falar, mas não é a parte importante. E ele diz: é livre a criação de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E aí, isso aqui cai um bocado, ó. São preceitos dos partidos políticos. Caráter nacional. Todo partido político tem que ter caráter nacional. Não existe o PV, Partido de Vicência. Não existe. Até existe o PV, né? Mas é o Partido Verde. O Partido de Vicência. Um partido vicenciano não pode. Não existe isso. Não tem como. O partido tem que ter caráter nacional. Sempre. Sempre. Ele pode ter as suas seccionais, suas regionais, mas tem necessariamente caráter nacional. Tá bom? Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou subordinação a esses. Por uma questão de soberania nacional, o partido não pode receber dinheiro do país estrangeiro. Não pode receber dinheiro dos americanos, por exemplo, ou receber dinheiro de Cuba. Eu me lembro que no primeiro mandato de Dilma surgiu um escândalo dizendo que Lula tinha sido eleito no seu primeiro mandato com dólares oriundos de Cuba. Dinheiro que vinha de Cuba em caixas de uísque. E aí o PT correu para abafar o caso. Porque se esse caso se desenrola, e se de fato ficasse comprovado, nada se provou, tá? Mas se ficasse comprovado que os dólares vieram realmente de Cuba, o partido teria sido financiado por governo estrangeiro. E o partido teria que ser extinto. Simples assim. Certo? Não pode receber dinheiro e nem pode se subordinar a país estrangeiro ou organismos internacionais. Certo? Assim como, partido no México Unido, daqui a pouco eu vou falar do fundo partidário.
Pois bem, ele tem que prestar contas. Só que, apesar de ser dinheiro do fundo, dinheiro público, ele não presta contas ao Tribunal de Contas. Os partidos políticos prestam contas à Justiça Eleitoral. Certo? E por fim, senhoras e senhores, mas não para acabar, o partido político terá seu funcionamento de acordo com a lei, regulado pela lei. A lei. Inclusive, com a mini-reforma eleitoral, né, essa lei sofreu uma pequena variação. Tá? Nós não vamos tratar aqui da lei, né, a gente está estudando a Constituição Federal, mas é a lei quem rege os partidos políticos. Certo? Vamos para o primeiro parágrafo do artigo 17. Esse parágrafo sofreu uma alteração. A emenda 97 de 2017, 2017, senhoras e senhores, foi alterada, foi modificada, aliás, modificou o parágrafo 1º do 17. E passou a ser muito importante esse parágrafo, tá? Eu recomendo, decore esse danado, dá atenção máxima esse danado, porque ele vai cair muito, não é pouco não. E ele diz, é assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios. Essa parte aqui, laranja, rosa, sei lá que cor é essa, púrpura, eu não sei que cor é essa. Essa cor aqui, senhoras e senhores, é exatamente a alteração trazida pela emenda, tá? O partido, então, tem autonomia? Tem. Tem autonomia interna? Tem. Para garantir sua estrutura? Tem. E ele ainda pode estabelecer as regras sobre a sua escolha, a formação, a duração de seus órgãos permanentes e provisórios, a estrutura interna dele, como ele vai se dividir internamente. Isso aí é dado pelo partido político. Tá? A lei não pode meter o dedo nisso. E ele continua, e sobre sua organização e funcionamento, isso é redação antiga, e para adotar critérios de escolha e o regime de coligações. Aí vê essa parte, presta atenção aqui nessa parte, a partezinha vermelha, vinho, sei lá que coisa, diz assim, nas eleições majoritárias, para adotar critérios de escolhas nas eleições majoritárias, coligações nas majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais. Quando se fala em coligações, os partidos só podem fazer coligações nas eleições majoritárias. Está proibido agora fazer coligações nas eleições proporcionais. Eu vou terminar a leitura do parágrafo e depois eu falo sobre as eleições majoritárias e proporcionais. Tá certo? Ele continua. Isso aqui é a redação antiga agora. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seu estatuto estabelecer as normas e disciplinas de fidelidade partidária. Bom, vamos lá. Vamos para o parágrafo como um todo, dando uma ênfase aqui nas eleições majoritárias e proporcionais. A emenda 97 basicamente modificou, senhoras e senhores, essa questão, duas questões. Ela vedou as coligações partidárias nas eleições proporcionais, tá aqui, vedada a celebração dessas coligações nas eleições proporcionais. Então é possível a coligação nas eleições majoritárias, mas não nas proporcionais. Ela vetou, ela proibiu as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Nelson, o que é uma coligação mesmo? Nelson, uma pergunta mais vaga, o que é coligação? Quando os partidos se unem, Partido da Frente Trabalhista, Partido da Força para o Povo, da Força disso, coligação Frente Trabalhista, coligação Força para o Povo, coligação para um Brasil Melhor. É a reunião de dois ou mais partidos que se unem para lançar um só candidato, por exemplo. Ou vários candidatos daquela mesma coligação, no caso de deputados federais. Para as eleições proporcionais, não se pode mais fazer coligações, é cada partido por si. E isso prejudicou muito a vida dos pequenos partidos, dos chamados partidos anões, ou partidos nanicos, certo? Que não podem mais coligar, eles ficam com o tempo eleitoral no rádio e na TV desse tamanho aqui, que é exatamente o segundo passo aqui, o segundo tópico, né? A emenda 97 estabelece também as normas de acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita nos rádio e TV. Essa emenda prejudicou em muito os partidos anões. Por quê? Porque proibiu coligações e, consequentemente, dificultou
esses partidos de elegerem deputados. E também aumentou, como é que posso dizer, dificultou as regras para que esse partido tenha direito ao fundo partidário e ao acesso gratuito a rádios e TVs. Nelson, tá, como foi que foi isso? Como foi que isso aconteceu? Bom, ainda bem que você perguntou. Eu vou começar pelas eleições proporcionais, tá? Eu vou explicar isso aqui primeiro, depois eu volto para o fundo partidário e a propaganda gratuita em rádio e TV. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. O nosso sistema eleitoral, ele se divide em dois sistemas. O sistema majoritário e o sistema, olha aqui, proporcional. O sistema majoritário é aquele das eleições para o chefe do executivo. Seja presidente, governador, prefeito, chefe do executivo e o legislativo no Senado. Esses caras aqui são votados, são eleitos pelo sistema chamado de sistema majoritário. O que é o sistema majoritário, Nelson? O sistema majoritário faz com que o voto do povo vá para o candidato. Se fulano foi o senador mais votado, parabéns, fulano. Você foi o senador eleito. Por quê? Porque no sistema majoritário o voto vai para o candidato. O voto é diretamente para o candidato. É diferente do sistema proporcional. No sistema proporcional, que é aquele para o resto, né? Para os deputados federais, estaduais, distritais, para os vereadores, tá? Todo o resto, ó, o que não for chefe de executivo nem senador, todo o resto é proporcional. Aqui no sistema proporcional, o voto não vai, presta atenção, o voto não vai para o candidato. O voto vai para a legenda do partido. Legenda do partido. Imagine que o partido A conseguiu 20% de todos os votos válidos. Todos os votos válidos. Então o partido A terá direito de ocupar 20% das vagas do Congresso, por exemplo. Aí ele bota o mais votado, mas ele tem direito a 20%. Ele bota o segundo mais votado, o terceiro mais votado, o quarto, até cobrir todos os 20%. Certo? Todos os 20% das vagas. Mas veja que a vaga é do partido no sistema proporcional. No sistema proporcional, o voto vai para o partido e depois há uma divisão interna de acordo com a votação, do mais votado para o menos votado. Certo? Pois bem, o que a emenda 97 fez, meus amores, foi exatamente acabar com a possibilidade das coligações partidárias no regime das eleições majoritárias. Proporcionais. Ela agora só admite nas eleições majoritárias. Ela só admite para o Senado, para o chefe executivo, mas nas proporcionais, deputados federais, estaduais, distritais, vereadores, não se admite mais as coligações. Certo? Ok? Essa proibição de coligações para as eleições proporcionais, Nelson, já vai valer a partir de agora, de 2018? Não. A PEC criou uma regra de transição. A PEC, senhoras e senhores, no seu artigo 2º disse, olha, é vedada a coligação das eleições proporcionais, previsto no parágrafo 1º do artigo 17, que foi o que a gente leu, a partir das eleições de 2020. 2020. Percebe? A partir de 2020 não poderá mais haver coligação nos partidos para as eleições proporcionais. Essa daqui, ó. Só vai poder para as eleições majoritárias. Daqui a pouco eu mostro a regrinha de transição, tá? Daqui a pouco eu mostro. Vamos lá de novo. Eleições majoritárias. Pode haver coligação partidária? Pode. E sempre vai poder, enquanto essa emenda estiver em vigor. Nas proporcionais, pode haver coligação? Não, não pode. Porém, apesar de só se admitir coligações nas eleições partidárias, senhoras e senhores, a PEC adiou essa aplicação. Ela vai permitir a coligação, vai sim permitir a coligação, na próxima eleição, 2018. Nas eleições de 2020 é que começa a valer a regrinha da PEC, a proibição de coligações para as eleições proporcionais. Certo? Ok? E dá uma olhada, mais uma pergunta. Houve alguma mudança nas coligações majoritárias, que é o chefe executivo e o Senado? Não houve mudança. As coligações para as majoritárias continuam sendo permitidas. Os partidos podem se coligar
podem se reunir, podem se juntar para defender um só presidente, por exemplo. Um só senador lançar um só governador. Mas não podem se juntar para deputados e vereadores. Porque aí não é majoritário, aí é proporcional. Certo? Dá uma olhadinha no parágrafo 2º. O parágrafo 2º não sofreu nenhuma emenda. O parágrafo 2º não vai ser um problema para a gente em 2018. Mas ele diz, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o partido político, ele nasce, ele surge, ele ganha personalidade jurídica num cartório civil como outra pessoa jurídica ou qualquer. Um cartório civil de pessoa jurídica, certo? Ele nasce a partir do cartório, do registro civil, num cartório competente. Agora, depois que ele nasce nesse registro civil, nesse cartório, ele tem que registrar o seu estatuto no TSE. Tem que registrar o seu estatuto no TSE. Certo? Então ele não é uma pessoa jurídica como outra qualquer. Ele tem que ter caráter de âmbito nacional. O partido político tem que prestar contas ao TSE. Ele é regido por lei. E é essa lei que diz que ele tem que registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Certo? Deixa eu falar para você do parágrafo 3º. O parágrafo 3º sofreu uma importantíssima alteração com a emenda 97 de 2017. Qual foi, Nelson? Vamos lá. Para falar dele, eu vou voltar agora e falar do fundo partidário e do tempo de acesso à propaganda gratuita em rádios e TVs. O parágrafo 3º diz o quê? Vamos lá. O parágrafo 3º diz assim: somente terão direitos a recursos do fundo partidário e acesso gratuito a rádio e televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, para um partido ter direito ao fundo partidário, ou seja, dinheiro do governo, dinheiro público, e mais acesso gratuito a rádio e TV, ele tem que se encaixar em 2 requisitos. Quais sejam, Nelson? Ele tem, na forma da lei, os partidos têm que alternativamente, ou seja, ou obter nas eleições para a Câmara de Deputados. Câmara de Deputados é sistema majoritário, não é? Não, Nelson, é proporcional. Lembra? Proporcional. O partido tem que obter, no mínimo, 3% dos votos válidos. E esses 3% de todos os votos válidos da nação tem que estar distribuído em pelo menos 1/3 dos estados. 1/3 das unidades da federação. E não pode ter assim, na região Nordeste tem dois votos aqui, 2 votos ali, na região Sudeste tem 3 votos aqui, 1 voto acolá, e a maioria está na região Sul. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque cada um desses estados da federação tem que ter no mínimo 2% dos votos válidos. 2%, eu vou de novo, 3% do todo, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído, espalhado por pelo menos 1/3 do país. Com cada um desses estados com pelo menos 2% dos votos válidos de cada uma delas. Certo? Ok? Nelson, mas você disse que é alternativo, isso é? Qual é a alternativa? A alternativa é, ele não conseguiu os 3%, ele não conseguiu, ou conseguiu, mas não está em 1/3 do país, ou até tá, mas não tem 2% em cada um dos estados. Mas ele elegeu 15 deputados. Pelo menos 15 deputados. Se o partido tem, no mínimo, 15 deputados, terá direito, sim, ao acesso ao fundo partidário e ao acesso gratuito à rádio e TV na forma da lei. Ok? Certo? Resumindo, senhoras e senhores, o partido, para ter direito ao fundo partidário e a, no mínimo, 3%, e a horário gratuito em rádio e TV, ele tem que ter, no mínimo, 3% dos votos válidos naquelas eleições proporcionais. Além disso, tem que estar espalhado, o partido tem que ter sido eleito em, no mínimo, 1/3 dos estados. E cada um desses estados tem que ter pelo menos 2% dos votos. Certo? Ok? Eu vou voltar para esse esqueminha, isso aqui é para você memorizar, decorar.
Tá bom? Nelson, e tem que ter aquela regra alternativa. Qual é a regra alternativa? Ele pode ou ter 3% e no mínimo um terço, cada estado com 2% dos votos, ou então ele simplesmente eleger no mínimo 15 deputados. Ou uma coisa ou outra. Ou 3, um terço, 2, ou 15% dos deputados. Certo? Ou isso aqui, ou 15%. Desculpe, no mínimo 15 deputados. 15 deputados. Tá certo, meus amores? Ah, Nelson, tá, acho que eu entendi, Nelson. Isso se aplica lá de cara, isso já entra em vigor agora. O parágrafo 3º do artigo 17 entra em vigor de logo? Não. Não. Essa regra só vai entrar em vigor em 2030. Nossa Senhora, Nelson. 2030 veja, a regrinha da coligação partidária só entra em 2020. A regrinha do acesso ao fundo partidário e mais acesso gratuito a TVs e jornais só entra em vigor em 2030. Mas a lei trouxe uma regra de transição. A regra de transição não está na Constituição, eu vou logo dizendo, mas como é novidade, eu vou passar aqui para vocês. Como você, aprendendo a Constituição, os outros assuntos ficam mais fáceis, eu vou entrar aqui em direito eleitoral puro e simples, certo? De cara, rasgado. Direito eleitoral puro e simples. Tá? Mas eu repito, a partir de agora, você não vai encontrar o que eu vou mostrar agora nos artigos da Constituição. Certo? Vou recapitular. Coligações para o sistema proporcional, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Não vai haver mais a possibilidade de coligação partidária. Mas isso só entra em vigor a partir de 2020. Certo? Ok? Tá, beleza. Segundo ponto. Fundo partidário e acesso gratuito à rádio e TV. A regra só entra em vigor a partir de 2020. Desculpe, tá aqui atrás, 30. 2030. Caraca, 2030, mas tem regra de transição. Qual é a regra de transição? Opa, olha para cá. Já a partir das próximas eleições, 2018. Poxa, Nelson, mas isso não devia ser votado. Você não começou aqui o vídeo falando que isso só poderia ser votado um ano após a sua publicação? Eu falei que a lei entra em vigor na data da publicação e só pode ser aplicada um ano após a sua vigência. A lei. Eu não estou, perceba, falando de lei. Eu estou falando de uma emenda constitucional. Ela é mais forte que lei. Certo? E ela não mexeu nas coligações para as eleições majoritárias, mas ela mexeu para as eleições proporcionais. Só que isso só começa em 2020, certo? Ela mexeu também no fundo partidário. Só que essa regrinha do fundo partidário, qual é a regrinha mesmo? A regrinha os partidos agora precisam, para ter direito a fundo partidário, ter 3% dos votos válidos nas eleições, em pelo menos um terço dos estados, e cada um desses estados com pelo menos 2% dos votos. Ou eleger pelo menos 15 deputados. Essa regra de transição aqui essa regrinha só entra em vigor em 2030, mas há a regra de transição. A partir de 2018, o partido pode, olha, para ter direito ao fundo partidário, ele terá direito ao fundo partidário e a rádio e TV gratuito, se alcançar não 3%, mas 1,5% dos votos, em no mínimo um terço dos estados, cada estado com 1% dos seus votos. Ou eleger 9 deputados. Não 15, 9, para a eleição de 2018. Nelson, na outra eleição, ali 2022, eleição federal aqui. Aí os percentuais mudam de 1%, 1,5% para 2%. Em no mínimo um terço, com 1% dos votos válidos. Ou eleger 11 deputados. Nelson, para a eleição seguinte, a de 2026, 2,5%. Vê como isso é confuso. Em no mínimo um terço do estado, do país, com no mínimo 1,5% dos seus votos. Ou 13 deputados, eleger 13 deputados.
E aí, agora sim, em 2030, é a regrinha que a gente já viu. A regrinha que está no texto constitucional. 3% dos votos válidos, em pelo menos um terço não muda nunca, né? Dos estados, com no mínimo 2% dos votos válidos de cada uma delas. Ou eleger 15 deputados. Vamos lá, vamos resumir isso, porque isso aqui é confuso pra caramba. A regra geral é essa, tá na Constituição isso aqui. Se eles copiarem e colarem, é isso que vale. Mas isso tem aplicação imediata, Nelson? Não, não tem, só 2030. Até lá, em 2018, o partido tem que alcançar 1,5% dos votos válidos, espalhado em pelo menos um terço dos estados, com no mínimo 1% dos votos em cada estado. Nelson, e 4 anos depois, 2022? 4 anos depois tem que ter 2% dos votos válidos, em um terço do estado, do país, né, alcançando no mínimo, de novo, 1% em cada estado. Tá aí 4 anos depois, 2,5% em um terço, com 1,5% em cada estado. Ou em 2018, eleger no mínimo 9 deputados. Em 2022, no mínimo 11 deputados. Em 2026, no mínimo 13 deputados. Ok? Posso? Posso? 2030, né? 15 deputados. Tá bom? Ok? Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais. Eu sei que tem gente copiando. Não tô olhando o chat agora, mas tá aí o plano. Posso? Posso passar? Posso? Copiou? Vou passar, tá? Que mais? E para terminarmos, o parágrafo 4º e o 5º. Ele diz: é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Bom, não tenho muito o que falar disso, né? O partido não pode se estruturar como forças armadas, paralelamente ao militarismo, tá? Não tem muito o que falar nesse. Mas olha aí, ó, parágrafo 5º sofreu emenda, e ele diz: ao eleito por partido que não preencheu os requisitos do parágrafo 3º, quais são os requisitos mesmo? Esses daqui, ó. Esses daqui, seja na regra de transição, a partir dessa eleição próxima, seja na regra válida, a regra da Constituição. Eu particularmente acredito que as questões que virão serão as questões já da regra definitiva. Essa daqui, ó, do 2030. Já o que está expresso no parágrafo 3º, inciso 1 e 2 da nossa Constituição. Eu acredito que eles vão cobrar isso aqui na sua prova. Mas se cobrarem a regra de transição, já que é assunto quentíssimo, você detona, você sabe. Você vai lá e mata no peito e chuta no ângulo. Ou, como eu gosto de dizer, atira o pau no gato. Atira o pau no gato e Dona Chica que se lixe. Certo? Não é ela que tem que passar para concurso? Ok? Deixa que ela reclame. Tá bom, meus amores? Posso passar? Vou avançar, tá? Então, olha o que diz. Preste atenção de novo no que diz o parágrafo 5º. Passei direto, ó. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preenche os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, o cara não conseguiu lá os 3%, em no mínimo um terço do país, com no mínimo 1% para cada estado. Não conseguiu. Certo? Não conseguiu. Bichinho. Pobrezinho. Simplesmente ele não conseguiu. Tá bom? E aí ele continua, né? É assegurado o mandato. Ou seja, ele mantém o mandato. Ele não vai perder o mandato. Só porque o partido dele não elegeu de forma satisfatória. Não elegeu muita gente. Ele mantém o mandato. Certo? Mantém o mandato, mas ó, presta atenção. Ele fica facultado, é permitido, é opcional, é facultativo para ele a afiliação partidária, mudar de filiação partidária, mudar de partido sem perder o mandato. É facultado a ele ir para outro partido sem perder o mandato.
Ele não vai se encaixar aqui nas regrinhas de infidelidade partidária, porque foi o partido dele que foi incompetente e não se encaixou nos requisitos mínimos de eleição. O partido dele é um partido anão. Dançou. O que é que ele pode fazer? Opa, é facultada a filiação, sem perda de mandato, a outro partido político que tenha atingido esse percentual do parágrafo 3º. Não sendo essa afiliação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário de acesso gratuito à rádio e TV. Ou seja, ele pode ir para outro partido, mas esse outro partido não vai ter o horário eleitoral aumentado ou o fundo partidário aumentado só porque fulano mudou de partido, mudou para ele. Eu vou botar um exemplo. Danou-se, eu escrevi um exemplo aqui para você. Ó. Tonho é eleito deputado federal. Deputado federal, sistema proporcional. Pelo peão. Não, panão. Panão é o partido anão, certo? Ocorre que o partido anão, o panão, não elegeu 15 deputados. Ele não elegeu 15 deputados. Nem ficou no percentual de 3% em 1/3 dos países, dos estados. Com 1%, com 2% em cada estado. Não conseguiu os requisitos mínimos. Logo, João, ele pode mudar do panão para o PMDB. Se o partido dele não conseguiu os números mínimos do parágrafo 3º, ele pode, segundo o parágrafo 5º, ele pode mudar para o PMDB, por exemplo. Certo? Ele vai para o PMDB, ele vai dizer tchau, panão, eu vou para o PMDB, ou eu vou para o Demo, né? É o Demo, os democratas. Ele pode ir para o PMDB, por exemplo, PSDB, sei lá, PSOL, não importa. Mas ele não leva com ele, não leva consigo, essa mudança de filiação não leva consigo, ele não aumenta os recursos do fundo partidário, nem o tempo de rádio e TV para o PMDB. O PMDB vai aceitar ele, vai ter um a mais para botar lá no horário eleitoral gratuito de rádio e TV, mas não terá o seu horário eleitoral gratuito aumentado só porque o Tonho foi para ele. Não vai ter o horário eleitoral gratuito aumentado, não vai ter o dinheiro do fundo partidário majorado, aumentado, só porque Tonho resolveu mudar de partido. Certo? Para Tonho é uma boa. O Tonho vai mudar de partido, por quê? Porque o partido dele, o panão, não vai ter horário eleitoral, meu velho. Na próxima eleição ele não tem como expor suas ideias, sua campanha. Ele não terá horário eleitoral, mas, olha aqui o pulo do gato, ele pode mudar de partido. Só que o partido que receber ele não será beneficiado com esse recebimento. Certo, meus amores? Ok, pessoal. Dúvidas?